Olá, tucanos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal TucTube. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você saiba o que está acontecendo por aqui. Este é o 10º episódio da nossa série O Mistério dos Dois Livros. O título dele é E os Dinossauros? Vamos ver sobre o que se trata? O processo de fossilização requer que um animal seja totalmente coberto por água e areia antes que seus tecidos apodreçam, até que o formato dos ossos é mineralizado, deixando um fóssil. No mundo inteiro, encontramos quilômetros de gigantescos fósseis. Então, o que seria capaz de soterrar animais como o argentinossauro de 20 metros de altura ou enterrar de uma só vez manadas inteiras de dinossauros do tamanho de caminhões? 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6 nos diz: Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Você já sabe do que estamos falando? Isso mesmo, estamos falando do dilúvio. O dilúvio não foi apenas uma chuva de 40 dias. Romperam-se as fontes do abismo, ou seja, ocorreram terremotos, tsunamis continentais e vulcanismos, que durante um ano mudaram completamente a Terra, levando muitas espécies à extinção. A Terra tem camadas, como um bolo. Se nós pudéssemos cortar uma fatia, veríamos os fósseis separados na ordem em que foram soterrados durante e após o dilúvio. Essas camadas se dividem assim. As primeiras inundações iniciaram na costa do grande continente. Os tsunamis soterraram grande quantidade de animais do leito oceânico, como invertebrados marinhos, formando a faixa que chamamos de Cambriano. A onda de destruição seguiu, arremessando diversos animais marinhos contra o lodo e a destruição, extinguindo muitos tipos de peixes, moluscos e crustáceos, que não se adaptaram às alterações em seu ecossistema. Essas camadas são chamadas de Ordoviciano, Siluriano e Devoniano. A seguir, as inundações passaram a sepultar uma enorme quantidade de florestas, com insetos gigantes e muitos anfíbios. Esse local deu origem às camadas que chamamos de Carbonífero e, na parte mais árida, o Permiano. Numa região mais interna, viviam entre colinas, rios, mares e grandes lagos diversos dinossauros que foram os próximos soterrados, dando origem à camada que chamamos de Mesozoico. Finalmente, as ondas do dilúvio alcançaram e soterraram o que é chamado de Cenozoico, ou a região mais alta, onde viviam os mamíferos e aves. Depois do dilúvio, o movimento dos continentes e o vulcanismo levaram o mundo a sofrer imensas glaciações e alterações no relevo, fauna e flora. A história do dilúvio explica a origem dos fósseis de animais e plantas de todos os tamanhos que foram sepultados pelo juízo que caiu sobre os homens ímpios que dominavam a Terra naquele tempo. Mas essa história também ilustra os eventos finais e o juízo que está por surpreender a muitos. Mateus 24, versos 37 a 42 nos diz: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou-os a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O capítulo 20 de Apocalipse nos explica a sequência dos acontecimentos que ocorrerão no tempo do fim. Primeiramente, Jesus aparecerá nas nuvens do céu e os salvos vivos serão resgatados. Então, os justos mortos ressuscitarão e serão levados ao céu junto com os demais salvos. Os justos viverão com Cristo por 1000 anos, vendo os nomes escritos nos livros e compreenderão como o Salvador foi justo ao julgar cada pessoa. Ao fim desse período de 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá dos céus.
Então, os ímpios mortos irão ressuscitar e Satanás tentará convencê-los a atacar a cidade santa. Fogo descerá do céu e destruirá Satanás e os ímpios, e então a nova terra será recriada. Em Apocalipse 20, verso 5, nós lemos: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Durante 1000 anos, aqui na terra, os pecadores perdidos estarão mortos, e eles não serão ressuscitados até esse período se acabar, e a cidade santa descer dos céus. Enquanto isso, Satanás estará preso na terra, que ficou desolada e vazia, enquanto os salvos estarão no céu com Cristo. Sabemos que um dia Deus julgará tudo o que aconteceu aqui na terra. O livro de Atos, capítulo 17, verso 31, nos diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que se designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus está atento a tudo o que acontece entre os seres humanos. Haverá um dia em que ele julgará todos os atos, palavras e intenções dos homens. Embora esse dia pareça estar muito distante, pareça demorado para muitos, o julgamento divino virá no momento certo e não falhará. E como será esse julgamento? Salmos 96:13 nos esclarece: cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça entre os povos, com a sua fidelidade. Já Romanos 2:2 nos diz: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ou seja, a mentira e a fraude, sobre hipótese alguma, podem fazer parte do juízo divino. Deus julgará o mundo com justiça e verdade. A Bíblia nos fala que tudo o que é feito na terra é registrado fielmente em livros do céu. Vamos conferir? Daniel 7:10 nos diz: e saía um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Já em Malaquias 3:16 nós vemos: depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Nós também encontramos informações sobre esses livros em Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nesses livros. Esse verso, além de nos falar sobre os livros de registro, também fala sobre como será feito o julgamento celestial. Coisas que hoje estão ocultas serão reveladas naquele dia. Nada escapará ao tribunal. E qual será o veredito, o resultado desse julgamento? De acordo com a Bíblia, haverão apenas 2 resultados possíveis. Mateus 25, versos 32 a 34, nos revela o primeiro deles. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, esse é o primeiro veredito. Os justos, os que obedeceram fielmente os mandamentos de Deus e permitiram que Jesus conduzisse suas vidas aqui na terra, serão recompensados com a maravilhosa vida eterna. Já o segundo veredito é encontrado em 2 textos bíblicos. O primeiro deles, Mateus 25:41, diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O segundo texto é 2 Pedro 3:7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Esses 2 textos nos mostram então o segundo veredito do julgamento eterno. Os ímpios, aqueles que não se importaram em viver de acordo com a vontade divina, serão castigados e destruídos para sempre. Enquanto os salvos desfrutarão do mais alto privilégio da recompensa da vida eterna, os ímpios serão para sempre exterminados da face da terra, conforme descrito em Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.
É importante destacar que quando a Bíblia fala em castigo eterno, em fogo eterno, ela está se referindo a uma destruição que será permanente para toda a eternidade, e não a um castigo, uma punição constante que queimará ao longo dos séculos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 11, 13 e 14, nós vemos: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, se você quer estar preparado para o dia do juízo final, entregue-se a Deus e busque fazer a vontade dele. Repita comigo: confio no julgamento de Deus. Creio que um dia ele livrará a terra da maldade e opressão, e os justos herdarão a terra. Decido, mais uma vez, pedir perdão dos meus pecados e confiar na sua justiça. Num tribunal, vi Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado. Um livro abriu e meu nome